sobre estudos em gramática de construções, teoria e prática, e vamos começar com a comunicação de Joedson Azevedo e Valéria Viana Souza sobre verbos sintagmáticos, análise de uma confluência entre o italiano e o português, à luz da gramática de construções. Tem a palavra, por favor. Novamente, uma boa tarde a todos aqueles que estão presentes no evento. No evento, gostaria de estar com os senhores, né? Mas infelizmente eu tenho que apresentar aqui do Brasil mesmo. Então, aqueles que estão no Brasil, bom dia ainda, né? E agradeço também. É um grande prazer estar participando desse evento com pessoas tão importantes para nós, né? Falo para nós porque eu ainda estou no mestrado, nos primeiros anos, no primeiro ano do mestrado e ainda passarei pelo processo de qualificação e muitos daqueles que estão apresentando aqui são para nós referências, né? Então, é uma grande felicidade participar de um evento como esse e agradeço a organização do evento na pessoa das professoras Vanessa e Márcia, tá? É, só confirmar aqui, certinho, pronto. Então, o tema da nossa apresentação são os verbos sintagmáticos, uma análise de uma confluência entre o italiano e o português, à luz da gramática de construções. Por mim, Joete Azevedo, a minha professora orientadora, a professora orientadora, a professora Valéria Viana Souza, aqui no programa de programa de linguística da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, né? Então, a nossa intenção é apresentar o que nós vimos desenvolvendo, é um recorte da nossa pesquisa, é, que nós vimos desenvolvendo no programa de mestrado, em que nós precisamos fazer uma análise de confluência das todas as contribuições desenvolvidas pelos linguistas italianos para as construções verbo-partícula, né? E como nos é caro e interessante tudo que foi desenvolvido pelos linguistas italianos, nos veio a oportunidade de dialogar no Variar com essas línguas românicas, tá? Então, nossa intenção é falar rapidamente sobre a metodologia, é, e discutir de forma mais objetiva o nosso objeto de estudo, tá? Então, a nossa pesquisa iniciou, nosso estudo iniciou-se com um questionamento muito comum no Brasil, enquanto estudante, enquanto professor de língua inglesa, e começou nos questionamentos da língua inglesa sobre os verbos frasais, os famosos verbos frasais. Então, é dito no Brasil, e de uma certa e popular até, de que os verbos frasais, ou os multi-word verbs, os phrasal verbs, são uma exclusividades das línguas germânicas e particularmente produtivos na língua inglesa. Então, eu trouxe até um site de uma empresa muito famosa no Brasil, de escola de idiomas, e que apresenta ainda no ano de 2023 essas concepções, de que, na verdade, os verbos frasais não existem no português, espanhol ou em nenhuma outra língua românica, né? E nós vamos buscar entender melhor isso e observando os estudos desenvolvidos por Jacobini, por Simone, Mazzini, a, a- a- o que esses linguistas que já questionaram antes de nós mesmos essas construções em línguas românicas. E Jacobini vem dizer que é bem sabido que os phrasal verbs tiveram maior êxito, sim, nas línguas germânicas, mas o uso dos phrasal verbs é atualmente bastante dinâmico em algumas variedades românicas, especialmente no reto-romance e nos dialetos ítalo-românicos do norte, né? No caso na Itália. No que diz respeito às línguas românicas padrão, os verbos frasais, os phrasal verbs espalharam-se constantemente no italiano falado ao longo do século XX e tornaram-se um recurso expressivo no italiano coloquial e padrão atual. Atualmente, o uso dos phrasal verbs não é inédito em outras línguas românicas, onde são preferidos em registros menos formais. Então, isso nos animou a questionar. E na língua portuguesa, né? Há também é, verbos frasais, né, ou phrasal verbs, e como que eles funcionariam, né? Qual seria a relação que temos com a língua inglesa, com a língua.
Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para recordar, né? Quais são os verbos sintagmatici no italiano. E nós temos aqui exemplo de andare dentro, né? Em que andare tem o sentido de ir dentro, assim como no português também o sentido de dentro, mas junto tem o sentido de entrar, né? Então, sono andato dentro perché estava piovendo. Então, eu entrei porque estava chovendo. Buttare Dio, no sentido de arrombar ou derrubar, enquanto os constituintes separadamente teriam sentido de descartar ou abaixo, né? Então, copiata separata, il marito ha cercato di buttare giù la porta. Então, o marido tentou derrubar a porta. Então, o nosso objeto de pesquisa são os conjuntos lexicais de relação fixa, verbo mais partícula ou partículas, representados virtualmente por verbo mais preposição, advérbio ou advérbio e preposição, observando o padrão que nós já havíamos estudado em comparação com a língua inglesa, né? Então, o problema de pesquisa é se é de fato possível reconhecer no português brasileiro esses conjuntos léxicos de relação fixa, representados virtualmente por essas microconstruções, como as construções verbo-partícula no inglês, e também estendemos para o italiano, uma vez que nós percebemos a produtividade dessas construções na língua italiana. Então, como objetivo geral, nós temos investigar essas construções na língua em uso, tomando como universo investigativo os corpora do português popular e culto de Vitória da Conquista, né? Na cidade em que resido, onde nós já temos esse corpora construído. O nosso referencial teórico-metodológico envolve um método de natureza quantitativa, né? Nós ainda estamos em fase de desenvolvimento da pesquisa, então nós priorizaremos a descrição das estruturas internas dessas construções, ou seja, do ponto de vista qualitativo, né? Logo mais, né, será possível apresentar um aporte quantitativo que dará suporte à nossa avaliação quantitativa, qualitativa da nossa pesquisa. Eu rapidinho aqui, né? Acredito que pela característica colóquio, não há necessidade de estender-se nas questões teóricas, tá? Então, é importante só lembrar, para a gramática de construções, o valor, né, e a importância que se dá o sentido de construção, né, como um pareamento de forma e significado, e essa relação estreita entre a estrutura da língua e o uso, né, que os falantes fazem dela em contextos reais de comunicação. Ou seja, a organização gramatical é moldada pelo uso da língua. Lançamos mão desses conceitos, né, de construção, do pareamento de forma e sentido, da língua como rede de nós interconectados, e os níveis de análise de esquematicidade, produtividade e composicionalidade, e de forma particular, a construcionalização, observando como um produto desse processo de construcionalização, ora procedural, ora mais do polo do conteúdo, né, de léxico e gramática. E nós ainda lançamos mão, que comentaria um pouquinho no final, sobre a gramática de construções de assistêmica, que vai nos promover uma relação de abstração maior quando pensarmos nesses idiomas, nessas idioconstruções, tá? Então, de forma particular, nós vamos nos ater ao fenômeno de construcionalização, compreendendo que no nosso objeto de estudo é esse fenômeno que ocorre na criação de um novo nó na língua, né? Em nova forma, novo significado. Então, de forma particular, além de trazer essa relação de conceituação, eu gosto bastante de trazer o sentido de Becks e Divold, de que a formação de novas unidades com base constituintes, até então independentes, também para a construcionalização. E dos mecanismos de neoanálise e analogização, que são também valorizados para a gramática de construção de assistêmica, que comentaremos logo mais. Então, o que de fato é a construção verbo-partícula no inglês? Muito chamada como phrasal verb para englobar as três subcategorias, mas didaticamente podemos classificá-las como multi-word verbs, em que essas três subcategorias fazem parte, né? São construções formadas a partir de verbo e partícula que se comportam de modo sintaticamente diferentes, né? E a gente vai perceber, dentro dessas subcategorias, né? Os efeitos de separabilidade, transitividade e idiomaticidade. E esses mesmos fatores vão ser observados no italiano e no português, tá? Que é nosso objeto de estudo. Então, a gente pode observar
quando é possível que o objeto fique pós-partícula ou pré-partícula. A transitividade, que também está interrelacionada. Nós temos phrasal verbs transitivos, intransitivos, e o grau de idiomaticidade que esses phrasal verbs ou verbo-partículas podem assumir, desde de mais composicional a menos composicional, tá? Então, eu trouxe um exemplozinho ali ao cantinho, né? Throw out, a gente pode dizer throw something out, throw out something. Isso poderia ser substituído por um single verb, discard, né? O sentido de idiomaticidade que pode variar, por exemplo, pick up something up from the floor, literalmente pegando ali do chão, ou pick up a language or bad habit, jamais idiomático, jamais abstrato, né? Então, esses exemplos aqui eu coloquei só para identificar, né? A gente observa ali look after, no sentido de cuidar, count on, no sentido de confiar, look up to, no sentido de admirar. E que se observássemos os constituintes de forma isolada, não conseguiríamos atingir esse sentido, né? A produção de sentido que ele confere enquanto se encontra como um chunk, né? Esse agrupamento, esse entrincheiramento dessas constituintes da construção. E para o italiano, né? Então, vou fazer uma retomada rápida. O estudo de Esistono verbi sintagmatici in italiano, de Simone, de 96, alguns referenciam como 97, e ele traz a configuração mínima da observação que ele faz no italiano, de verbo mais partícula, entendendo a partícula como um verbo, advérbio locativo, né? Então, é, perdão, Simone vai dizer, né, que o termo ao qual ele designa, né, para essa classe de verbos, os verbos sintagmáticos, é obviamente um decalque ali, algo que ele observou dos phrasal verbs da língua inglesa. Então, ele usa esse termo porque o verbo sintagmático italiano, conforme ele mostra no seu estudo, é uma classe muito próxima dos phrasal verbs ingleses. Então, a nossa intenção aqui não é fazer uma observação de que existe exatamente, mas de que essas construções verbo-partícula funcionam lá, de um modo funcionam no italiano com suas especificidades e na língua portuguesa o que nós vemos observando é que também existem e de modo particular ainda se assemelham às especificidades do italiano. Apenas para dar um exemplo dessa profunda analogia, para definir os verbos sintagmáticos no italiano, também podemos adotar os critérios típicos de identificação de phrasal verbs ingleses, né? Que ele adota esses exemplos como eu coloquei, de separabilidade, transitividade, idiomaticidade e entre outros aspectos. Então, Massini, posteriormente, traz uma classificação, estudos sobre aspecto, action start das partículas, e isso foi muito aprofundado, né? Nosso estudo ainda não chegou nesse nível, mas ela traz uma relação de comparação interessante que nós podemos fazer com os nossos objetos no português. Então, ela vai dizer que esse verbo e partícula não são separáveis do material argumentativo no italiano, como objeto direto, como advérbio, ela também chama material pesado, mas apenas de clíticos, e de advérbio, ela chama de material leve, não argumentativo. Então, aqui nós temos o exemplo de mettere, no sentido de colocar, sotto, para baixo, sob e abaixo, que, como um phrasal verb, como um verbo sintagmático, no sentido de investire, de atropelar, né? Então, aqui nós vamos rapidamente observar as características que nós temos ali dos clíticos, né? Na letra D, meterlo, sotto, e outras observações com relação à separabilidade, né? Quase messo il cane sotto, e todos os exemplos apresentados aqui. Eu estou tentando ser um pouco breve, econômico, para conseguir chegar na língua portuguesa, tá? Então, coloquei de uma forma imediata aqui uma comparação simples de um phrasal verb muito comum nas três línguas, como equivalência. Eat out. Então, let's eat out tonight. Andiamo a mangiare fuori stasera. Né? Vamos comer fora hoje à noite. Que para nós seria, né, na língua portuguesa, vamos sair para comer em um restaurante, que é justamente o sentido proposto para eat out é mangiare fuori, né? É comer fora de casa, num lugar específico, né, num restaurante. Então, no português brasileiro, nas nossas investigações, nós tivemos dificuldade, para além das questões de regência, observar algum tipo de explicação específica para esse acoplamento, para essa fixação de partícula ao verbo. Nós encontramos em Cunha e Sintra uma explicação
pequena, rápida, ligeira, para uma fixação de preposição ao verbo. E eles dão um exemplo, perdão, eles dão um exemplo com Sintra de dar com, né? Então ele diz da seguinte forma: em se tratando de relações sintagmáticas estabelecidas por preposições de relação fixa, segundo Cunha e Sintra, o uso às preposições a determinadas palavras ou grupo de palavras, né, como expressões em que esses elementos não mais se desvinculam, mas passam a constituir um todo significativo, uma verdadeira palavra composta, conforme observamos em então sigo em frente até dar com eles. Então, é interessante observar, né, do ponto de vista de Cunha e Sintra, né, de que tipo de análise que eles fazem. E aqui nós vamos trazer logo mais para essa análise da gramática de construções. Então, os autores complementam no exemplo, né, que dar com o sentido de topar, a preposição fixada ao verbo não lhe acrescenta apenas novos matizes conotativos, mas altera-lhe a própria denotação. Então, nós vamos percebendo ligeiras presenças, né, na gramática, na norma, porque nós tivemos dificuldade em encontrar em outras gramáticas. Pesquisamos em outras gramáticas e não conseguimos encontrar nada que pudesse chegar tão próximo quanto só o exemplo da questão de regência e transitividade. Então, aqui nós temos um estudo feito por Ferreira em 2018, em que ele fez um estudo comparativo ali. Ele fez uma pesquisa em dicionários de regência, e ele extraiu do dicionário de regência todas as ocorrências que ele percebia que se assemelhava-se com verbos frasais da língua inglesa, né? E aí ele conseguiu observar, nesses dicionários de regência, 386 combinações de verbo-partícula, resultando, né, em 557 ocorrências nas 3 subcategorias. Eu trouxe aqui um exemplo de uma tabela que ele oferece, mostrando comparações que são até próximas, equivalentes entre o inglês e o português. Então, colocar aqui o exemplo de rir de ir, no sentido de zombar, né? Levar a, no sentido de causar. No português brasileiro, nós vamos então observar essas construções, como em dar com, cair fora, deixar de fora. Nós pensamos de forma inicial observar essas construções de forma mais completa, mas percebemos que no italiano há uma certa restrição pela própria língua. No português, nós encontramos ocorrências com as 3 características da língua inglesa. Tá? Aqui nós vamos observar uma questão de composicionalidade, né, e transparência, né? Então, nós podemos observar no exemplo, a bola caiu fora do campo, né, algo mais composicional, mais transparente, e quando percebeu que a situação estava ficando perigosa, ele decidiu cair fora e evitar problemas, um sentido menos composicional, mais opaco. Comprei o presente, embalei e dei com carinho. Minha mãe não dá com a vizinha. Ou pode também estar a inserção não dar bem com a vizinha. Menos composicional, mais opaca. Aqui no nosso excertos do nosso corpora, né? Nós apresentamos aqui exemplos de cair fora, de deixei para lá, seria uma especificidade também encontrada até então na língua portuguesa, porque os phrasal prepositional verbs na língua inglesa não admitem objetos entre esse tipo de subcategoria. A questão do clítico presente em verbos, em verbos que citam, né, necessitam da presença dos oblíquos, então se passa por, né, são características que nós vemos observando aqui, que não ocorrem na língua inglesa, em alguns exemplos ocorrem na língua italiana. Aqui, só a nível de comparação, nós temos o jogar fora, né? O informante diz: fiquei com raiva que ele não chegava, me dava vontade de pegar a mala dele, jogar fora do ônibus e mandar o ônibus arrastar até que ele chegou, já na hora que o ônibus saindo, ele chegou, estava jogando bola. E no segundo, nós temos: eu queria que essa pessoa lembrasse, poxa, ele fez coisa boa para mim, por mim, né? Ele me ajudou e, no entanto, na primeira oportunidade, ela me passou a rasteira e me jogou fora, no sentido de me descartou, me desprezou. Fiquei muito triste. Esse exemplo já foi apresentado por Ferreira no que ele observa pela norma, né? Em que ele, elegendo, jogou fora como exemplo,
E é possível fazer jogou fora a caneta, né, o objeto ao final, após a partícula, jogou a caneta fora, jogou-a fora, né, o pronome logo após o verbo, entre o advérbio, jogou ela fora e jogou fora ela. São estruturas presentes, mas não previstas na norma padrão, mas que nós vemos observando a ocorrência no nosso corpora do português em uso, né? E a regência verbal nos ainda prevê jogou fora, né? Jogou ele a jogou fora. Então, nós vemos observando, são classes que observam todos os verbos que conectam-se de alguma forma. Então, o estudo acaba sendo abrangente, né? A gente encontra inúmeras ocorrências, inúmeras variações que nós estamos a elencar e catalogar. Aqui nós temos um efeito do mismatch, que foi adaptado por Diesel em 2023 para descrever essas construções na língua inglesa, e nós adaptamos para a língua portuguesa, e que ele apresenta justamente o momento em que há um ponto em que aquilo que era canônico deixa de ser canônico e passa a ter uma inovação. Né? Então, jogar fora do ônibus, foi o exemplo que nós tiramos aqui do nosso excerto do corpora, e jogar fora o livro. Então, a gente já percebe que o adjunto adverbial, que seria ali o canônico, passa a ter uma associação, uma força maior, presença em relação ao verbo. E, como interrogative Truesdale, nós observamos sempre essa produto da constitucionalização, que pode vir mais ao léxico ou mais à gramática. Não, mais gramatical, procedural ou conteudista. E observamos aqui, então, dar com, que pode ser ora ali mais o canônico, né, o esperado, mais gramatical, e dar com no caminho, né, alguém no caminho, jogar fora, só um paralelo para a gente observar essa gradiência, esse decline ocorrendo nessas construções. O que nós encontramos até aqui? Essas construções verbo-partícula analisadas possuem produtividade significativa na língua portuguesa, assemelhando as estruturas encontradas na língua italiana e na língua inglesa. São esquemáticos, né, admitindo nas suas características de separabilidade, transitividade, a possibilidade de preenchimento de slots por uma variedade de palavras. E quanto à sua composicionalidade, conseguimos afirmar a existência de um Klein entre mais e menos composicional, relacionando um movimento contínuo entre uma construção mais ou menos gramatical ou lexical. Tá? O que nós temos observado, diferentemente da língua portuguesa, é que se assemelha, por exemplo, à língua italiana. Exemplo, mexer com, né? Questão de deslocamento, no sentido de ocupar-se, dedicar-se. Meu pai mexe com venda de carros, ele trabalha, né? Essa é a função dele. Mas se você vai para a interrogativa, então, com o que seu pai mexe? Então, esse deslocamento não é previsto, não ocorre na língua inglesa, mas observamos aqui, né? Fisioterapeuta é preso em BH, suspeito de se passar por médico. Então, nós observamos a questão do clítico, né? Em se passar por, que é algo também próprio que nós observamos no italiano e na língua portuguesa. Né? Levando agora para o ponto aqui da nossa pesquisa vem se despontando, são para as contribuições da gramática de construção de assistêmica, de Holder, né? Que trata de fenômenos emergentes da situação de contato linguístico, bilinguismo, aquisição, né? Então, o indivíduo multilingüe, né, não são portadores de gramáticas individuais, segundo Holder, né? Mas eles referentes a essa língua, né? Mas sim eles conseguem observar de uma forma maior a abstração dessas construções. Então, através da analogia e da categorização, eles têm uma identificação interlingual, né? Fazendo generalizações, categorizações, e podem conceber, através desses links, né, de assistêmicos, uma diaconstrução, né? Observarem, então, ali um verbo, a construção verbo-partícula no português como uma idioconstrução, e essa relação mais abstrata, né, desse contato linguístico de diaconstrução. Desculpe interromper, é só para dizer que tem mais 2 minutos para terminar, está bem? Certinho, eu agradeço. Obrigada. Então, a nossa pesquisa visa contribuir com os estudos das construções verbo-partícula, bem como expressões idiomáticas. Eu não abrangi isso pela questão do tempo, mas há um certo limite ali em que nós questionamos se é uma expressão idiomática ou não, mas no nosso trabalho nós desenvolvemos essas questões desse limite, né? E suas implicações para o ensino-aprendizagem de língua materna,
Além disso, objetivamos propor uma abordagem de ensino de multi-word verbs, no caso para a língua inglesa, né? Pensando em uma abordagem do Usage-Based Approaches para Second Language Acquisition, né? Aqui nós colocamos um modelo de Ellis, que é um modelo baseado no uso, né? Contribuindo, então, para explicações gramaticais mais concisas e funcionalmente mais precisas, né? Essas são as nossas referências, e aqui eu deixo meu agradecimento, mais uma vez, aos que estão participando, à minha professora orientadora, ao programa de pós-graduação, e às agências de fomento, né, a CAPES, a CNPq, que fomentam essa pesquisa. Muito obrigado.